Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Sou advogado, professor de Direito e tenho aqui um programa educativo que leva sempre a informação para você aí em casa. Hoje o nosso assunto será sobre sindicância administrativa. Sindicância que às vezes gera uma punição, às vezes não gera uma punição. O que é um processo de sindicância, né? Muitas vezes eles perguntam, professor, eu estou respondendo na sindicância. Como é que funciona a sindicância, né? Como é que funciona este processo de sindicância? Em quais casos é aplicada a sindicância? Eu já trabalhei com processos de sindicância, já fui presidente de comissão de sindicância, conduzindo já na prática esses trabalhos. Quero trazer para vocês aqui um pouco da teoria e da prática junto, né? Para que vocês possam compreender o funcionamento do processo de sindicância. O que acontece? Quando acontece algum fato no âmbito de trabalho, no âmbito das empresas, por exemplo, ou no âmbito, principalmente, do serviço público e das empresas públicas, pode-se abrir uma sindicância para investigar os fatos, né? Acusação de roubo, acusação de furto, desvio de verba, depredação do patrimônio, enfim, qualquer tipo de irregularidade ou de crime que aconteça contra o patrimônio ou contra uma pessoa, pode-se abrir uma sindicância interna. Na esfera privada, nas empresas privadas, em regra, a sindicância não é obrigatória. O empregador pode, diante de um fato, simplesmente demitir o empregado por justa causa. E aí o empregado pode entrar com uma ação de reversão de justa causa, ao qual ele vai levar as provas, que é inocente, e vai reverter a justa causa e vai receber todas as indenizações, inclusive pode pleitear danos morais. Agora, em alguns casos, em empresas privadas, existem acordos e convenções coletivas específicos que prevêem necessidade de sindicância, mas é uma minoria das empresas. A maioria das empresas privadas não tem sindicância para apuração de fatos. Os empregadores aplicam penalidade de advertência, suspensão ou demissão de justa causa sem fazer sindicância. Agora, no serviço público, ela é obrigatória pelo princípio da ampla defesa dentro de um processo administrativo. Seja na esfera municipal, federal, estadual, nas prefeituras do governo do estado, na União, governo federal, ministérios, secretarias, né? Quando há algum fato que esse servidor cometeu, ou às vezes nem se sabe quem cometeu, você abre um processo de sindicância que é um processo de investigação. Para apurar o quê? Apurar aquele crime, aquele furto, roubo, desvio de patrimônio, algo de irregular, algo de ilegal que aconteceu no órgão público que é necessário de uma punição. O processo de sindicância, ele é diferente, né? Nós temos a lei federal para os servidores públicos federais, que é a lei 8.112/90. Aplica a todos os servidores federais, né? Mas nós temos exceções também, né? Os municípios, os estados têm as suas próprias leis com o seu sistema de processo de sindicância também diferenciado. Como é que funciona uma sindicância, né? A autoridade chefe daquele órgão ao qual acontece aquela irregularidade, ao tomar consciência, tomar conhecimento por meio de uma denúncia anônima ou por meio de alguma denúncia direta, ou constatar que houve algum fato, algum furto, algum roubo, tem que imediatamente, né, registrar na delegacia, se for crime aquilo, e também abrir um processo de sindicância para investigar, para descobrir quem é. Às vezes se tem um suspeito, mas também não se tem certeza. A sindicância é justamente para fazer uma pré-investigação para a aplicação de uma penalidade futura, né? E aí se monta lá uma equipe, se nomeia os membros, se nomeia um presidente, se nomeia um secretário, um auxiliar, dentro lá de uma portaria, para conduzir os trabalhos daquela comissão. Essa comissão tem um prazo para fazer um trabalho, aí, mais ou menos 1 mês, 2 meses, se precisar ela pede prorrogação de prazo, enfim, né? Mas o tempo razoável de uma sindicância é mais ou menos 30 dias, 60 dias, né? E essa sindicância vai investigar, vai ouvir pessoas, ouvir testemunhas, vai ver fitas de vídeo, talvez tenham provas, documentos que tenham provas, podem pedir dentro dessa sindicância uma perícia técnica contábil, uma perícia técnica de alguma outra forma, na questão da informática também pode se pedir perícia técnica, né? Para verificar se há alguma irregularidade ali. E aí essa sindicância vai investigar, vai ouvir as pessoas, vai ouvir até se tem alguma pessoa que está respondendo à sindicância, e aquele que está sendo suspeito, né, ele vai ser intimado para prestar depoimento. E ele tem ampla defesa, né? Dentro dessa ampla defesa, ele vai levar também, além do depoimento dele, né,
todas as informações que são necessárias para a tua defesa, né? Dizer que é inocente. Porém, nesse processo de sindicância, que é um processo prévio dentro do serviço público, ele não pode gerar uma demissão do servidor público. O processo de sindicância ele não tem poder para isso. Ele é apenas uma investigação interna e pode gerar lá uma advertência para o servidor, por exemplo. Pode gerar lá uma suspensão, que é uma penalidade muito mais leve do que a demissão do servidor público, né? Servidores públicos, nós temos também empregados públicos, né? As pessoas que são regidas por CLT e fazem concurso público para estar lá. E muitos desses também são regrados pela questão da sindicância. Dentro dessa sindicância, se verificar que a pessoa é inocente, se verificar que não houve culpados ali, né, a sindicância não vai aplicar penalidades. Se a sindicância verificar que há uma coisa leve, pode aplicar uma advertência, pode aplicar uma suspensão. Suspensão com prejuízo de salário. O servidor fica lá, vamos dizer, suspenso 10 dias, 20 dias, 30 dias, enfim, sem o salário como punição, né? Se for uma coisa leve. É claro, se for uma coisa mais pesada, é obrigatória a comunicação, tanto o registro da ocorrência policial, quanto mandar a informação para o Ministério Público para investigar essa irregularidade, né? Os gestores públicos têm essa obrigação de comunicar essa irregularidade. Passando do processo de sindicância, de toda a investigação, a comissão vai elaborar um relatório, ao qual vai ser assinado por toda a comissão, conduzida pelo presidente, e esse relatório é enviado a autoridades do órgão, seja um secretário de Estado, seja um diretor de departamento, seja um ministro, seja talvez o procurador-geral, a pessoa que é o titular do órgão, aonde aquele funcionário trabalha, aquele servidor público trabalha, o titular vai receber. E o titular vai ler o relatório da comissão de sindicância, ao qual a comissão de sindicância não tem o poder de aplicar a penalidade, mas sugerir a penalidade. Então a sindicância sugere a aplicação de suspensão ou de advertência, ou diz que não conseguiu informações suficientes naquele período, mas que ocorreu, enfim, o crime, né? Ocorreu o desvio de verba, né? Ocorreu alguma irregularidade. Aquela autoridade, tomando conhecimento daquele relatório, é que vai decidir se aplica a penalidade de advertência, se aplica a penalidade de suspensão, ou se for algo mais grave até, essa autoridade pode determinar o inquérito administrativo disciplinar. Esse inquérito administrativo disciplinar, ele já tem mais poder e ele é uma coisa mais ampla, porque ele pode sim levar à demissão do servidor, né? Vai ser um outro assunto que nós vamos falar aqui em outro programa, o inquérito administrativo disciplinar. Hoje nós estamos falando só de sindicância. Resumindo, a sindicância ela é uma investigação prévia para quando há qualquer tipo de irregularidade no serviço público, ao qual a autoridade competente tem que determinar essa abertura para investigar aquilo, tem que comunicar ao Ministério Público, tem que comunicar às autoridades policiais, sob pena de omissão. Porque se a autoridade máxima do órgão recebe aquela denúncia e engaveta, e não apura e não informa as autoridades, ele está sendo conivente com aquilo. Ele pode responder também por essa conivência. Então é importante que toda autoridade pública, quando descobre que existe alguma irregularidade, de imediato tem que pedir o quê? A abertura de sindicância para investigar aquele fato. E essa comissão de sindicância vai levantar várias informações que vão subsidiar a decisão daquela autoridade pública, seja autoridade policial, seja um secretário de Estado, seja um diretor de departamento. Essas autoridades, que são os titulares dos órgãos, que recebem um relatório para a decisão. E dentro desse relatório vai conter o quê? Vai conter depoimento de servidores, depoimento de pessoas suspeitas, depoimento de pessoas que trabalham no órgão, pode ter filmagens, pode ter gravações, pode ter documentos, pode ter uma perícia técnica contábil, pode ter uma perícia no computador, enfim, todas aquelas perícias e levantamento de informação para descobrir sobre aquele crime, sobre aquela irregularidade que foi feita, né, elas vão constar dentro do processo de sindicância. O processo de sindicância ele serve para duas coisas, ou para, no final, sugerir a aplicação de uma penalidade pequena, seja advertência ou suspensão, ou para sugerir à autoridade competente que se instaure inquérito administrativo disciplinar, porque é a coisa mais grave.
Porque a comissão de sindicância não tem o poder para sugerir a demissão daquele servidor. Por quê? Pelo princípio da ampla defesa. Para ocorrer uma demissão, tem que ocorrer um inquérito com toda a ampla defesa prevista na Constituição. Porque você não pode também acusar uma pessoa que é inocente, uma pessoa que não cometeu um crime, não cometeu um roubo, um furto dentro do órgão público, você não pode simplesmente acusar e punir sem ter provas e sem permitir que essa pessoa também se defenda. Então, para isso que existe o inquérito administrativo disciplinar, que é o próximo passo depois da sindicância. Então, a sindicância ela é um ato de investigação, um ato preparatório, e ela serve muitas vezes para resolver coisas de pequeno porte, né? Às vezes você tem problema lá de servidores que discutiram, que brigaram, que tiveram lá alguma discussão, que se ofenderam, coisas mais simples que aconteceram no serviço público, mas que não são crimes graves, né? E aí, para isso, você vai lá, faz uma sindicância, chama aqueles servidores para conversar, dá uma advertência e simplesmente com aquele ato de advertência, com aquele ato de conversa, você consegue resolver alguns problemas de conflitos e desavença no serviço público. Inclusive, em alguns órgãos já foi implantado sistemas de conciliação dentro de processos de sindicância para coisas leves, né? Então, por exemplo, o sujeito está respondendo um processo porque ele chega muito atrasado, porque ele falta, ou porque ele discutiu um colega, né? Uma coisa assim que não é tão grave, mais simples. E aí ele tem lá uma denúncia contra ele, está respondendo uma sindicância. E aí também é possível nos órgãos, a jurisprudência dos tribunais permite, que se chame essa pessoa para um termo de conciliação, ao qual o processo é encerrado, a pessoa se compromete a mudar a sua conduta, a melhorar a sua conduta, a cumprir as normas da empresa, a não ofender mais um colega, não discutir com o colega, não chegar atrasado, não faltar no trabalho. Aquelas coisas ali administrativas, não é? Que podem ser feitas dentro da administração, conversando, dialogando com as pessoas. Muitas vezes é o melhor caminho, porque tem órgãos que têm centenas de processos de sindicância e às vezes você chamar uma pessoa, fazer um termo de conciliação, melhorar a conduta dessa pessoa sem aplicar uma penalidade, às vezes é mais vantajoso do que você simplesmente aplicar uma advertência e essa pessoa talvez fique indignada, fique com raiva e aí volte a cometer aquilo. Então, os termos de conciliação dentro da sindicância, eles também são muito positivos. Porque o que se quer? Se quer um serviço público de qualidade, se quer que as pessoas trabalhem de uma forma correta, produzam de uma forma correta e que o serviço faça um bom atendimento para a população. Dentro disso, nós temos também aqueles princípios da administração, da eficiência, né, ao qual o dirigente, né, deve zelar dentro do órgão público. E para isso, muitas vezes fazendo esse acordo, fazendo essa conversa com esses servidores, ele consegue melhorar o trabalho das pessoas, conversar, orientar e às vezes até tirar alguns maus entendidos que tem entre colegas. Desavença é normal. Em todo lugar onde há o ser humano há desavença, não é? Porque as pessoas são diferentes e aí tem desavenças. E aí o importante não é você punir, né? Quando é uma desavença leve. O importante é você ajustar essa conduta, é você melhorar as relações das pessoas. É claro, quando é uma coisa grave, quando é um crime, quando é um furto, quando é desvio de verba, aí sim tem que se seguir o inquérito, tem que se punir a pessoa pode perder o seu cargo público e ainda responder por indenizar aquilo que ele causou como prejuízo para os serviços públicos, ok? Hoje nós vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto que é voltado mais para servidores públicos, mas também para empregados de empresa privada, porque aqueles empregados de empresa privada às vezes respondem também processo de sindicância para investigação, embora na maioria dos casos as empresas preferem levar aquele caminho de demissão por justa causa ao invés de fazer o inquérito, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que aparecem aqui na tela para vocês, também o meu canal do YouTube e se tiverem dúvidas podem enviar que eu tenho respondido todos os telespectadores, hein? Eu tenho lá, tiro um tempo do dia sempre para responder as perguntas. E você pode mandar essas perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 51-9962-262, que aí o professor Merino responde a sua pergunta. Espero que vocês tenham gostado
E o nosso próximo assunto será justamente inquérito administrativo, que é a sequência da sindicância, como é que funciona o inquérito administrativo. Um grande abraço e até a próxima.